porque a cliente chega pedindo pra gente aquilo que tá de novo no mercado. E aí fica muito chato a gente falar, olha, eu não faço isso, eu só faço tal técnica, ou não que seja errado, tá, gente? A gente pode escolher uma técnica e ser muito boa naquela técnica, mas a gente, como profissional, tem que conhecer. Olá, aqui é a Cristiane Cita e hoje eu estou aqui para falar para você sobre algumas coisas, são na realidade 5 erros que todos os iniciantes cometem ou vão cometer em algum momento no início da profissão. Então, antes de começar a falar desses erros, eu vou falar o que acontece com a nossa profissão hoje. Então, a nossa profissão é uma atividade que ultimamente tem tido muita procura, então é um mercado que está extremamente em ascensão por alguns motivos. Primeiro motivo, porque é uma profissão de formação rápida. A gente consegue ter acessos a cursos de 3, 2, 5 dias, 7 dias, e você já está apto para depois dessa formação para iniciar na profissão. A gente não tem um órgão fiscalizador nem para a parte educacional, né, que fiscalize as escolas de formação, e nem um órgão fiscalizador das pessoas que estão atuando hoje no mercado, tá? Então, isso são fatores que fez com que tivesse um aumento muito grande na procura por essa profissão. Por outro motivo também, é uma profissão muito rentável, a gente tem um custo muito baixo, né, tanto na formação quanto na montagem do estabelecimento ou para iniciar na profissão. Isso eu falo, gente, quando a gente compara a formação do micropigmentador, do designer de sobrancelha, comparado com as faculdades. Hoje a gente tem faculdade de estética, a gente tem faculdade de cabeleireiro, a gente tem algumas faculdades, né, que são cursos tecnólogos, com uma carga horária um pouco menor do que a carga horária das graduações, né, normais, porém é uma carga horária muito maior do que as do curso técnico, então te habilita como um profissional de nível superior. Tá? E isso não ocorre na micropigmentação. Então, hoje nós temos essa procura, né? Porque é uma profissão que é rentável. Então, se a gente comparar financeiramente falando, sai muito mais barato você investir 3, 2, 4 mil reais, 5 mil reais para fazer um curso de formação, um bom curso, tá, gente? De formação em micropigmentação, se você comparar quanto você gastaria numa faculdade, né? Seja ela de estética, seja ela de cabelo ou de qualquer outra área. O fato de você ter o curso de micropigmentador não te exime também de poder fazer uma outra faculdade. Eu, por exemplo, tenho formação em fisioterapia, né? Eu comecei ao contrário, eu fiz a fisioterapia, depois eu fui mudando para a área da beleza, que era a área que eu sempre quis atuar. Uma formação rápida, a gente tem um baixo custo quando comparado com as outras graduações, com as outras formações profissionais. A gente pode iniciar de imediato, porque a gente não tem nenhum órgão que exija que a gente comprove a nossa competência para poder atuar, né? Como, por exemplo, a gente tem a OAB, que rege a ordem dos advogados para ver se eles estão aptos. A fisioterapia tem o Conselho Regional, o Conselho Federal, que também te dá uma autorização, vamos dizer assim, para que você possa trabalhar. Então, por ser um curso de fácil acesso, né? Digamos assim, você não tem que se estabelecer, não precisa de um estabelecimento comercial para ter formação, você precisa de um outro profissional que te ensine a profissão, né? Hoje existem academias, escolas de formação em micropigmentação muito conceituada, principalmente aqui no Brasil, fora do Brasil. Tem academias maravilhosas, né, com um custo mais alto, mas também existem muitos profissionais que estão dando aula, né? Tem as formações VIP, que são aulas particulares, que são profissionais que dão aula. Então, o que acaba acontecendo? A gente tem no mercado que está em ebulição pessoas aptas, extremamente aptas para te ensinar e te orientar, porque tem um conhecimento
por tempo de trabalho, tem um conhecimento por estudo, só que aí entra o outro lado também. A gente também tem profissionais que não têm preparo nenhum, que tem pouco tempo de experiência na área em si, dando curso de formação. Porque não existe nada que fiscalize, que impeça esse profissional ou que diga, olha, você só pode a partir de X ou você só pode a partir de Y poder dar aula ou ensinar outra pessoa. Então a gente tem formações de alto nível e a gente tem formações de baixo nível. E isso é uma coisa que vai determinar, principalmente no início, o tipo de profissional que você vai ser. Então, assim, o primeiro erro, né, do meu ver, o primeiro erro é a hora que a pessoa resolve escolher uma formação por preço. Isso não quer dizer que você pagar barato numa formação ela não seja de qualidade, não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que você tem que pegar um profissional de qualidade, um profissional que tenha tempo de serviço, um profissional que tenha experiência, que tenha didática para ensinar, independente dele ser um VIP, onde o aluno vai até o professor, ou o professor vai até o aluno, ou uma academia fantástica. Nem todo mundo tem condições de iniciar fazendo um curso numa academia top blaster, mas você pode iniciar com um professor consciente, com um professor que tenha um know-how de conhecimento. A minha formação foi assim, eu comecei com um curso VIP, eu queria muito conhecer, eu fui procurar uma academia conceituada, não consegui na época por problemas de saúde dar a continuidade no curso, e depois eu acabei tendo a oportunidade de aprender com uma pessoa que ela já tinha muitos anos de experiência, tinha vários cursos de formação e ela me ensinou a profissão. Depois disso, eu fui buscar o conhecimento em academias conceituadas, com nome, com certificação reconhecida nacionalmente, né? Por quê? Porque o meu intuito era, num futuro, começar a dar aula, que é uma coisa que eu gosto de fazer e tenho essa facilidade. Um dos primeiros erros. E também um que eu coloco como, se a gente parar para analisar, a profissão é uma profissão de baixo custo, inclusive para iniciar, né? Se a gente comparar a nossa profissão com qualquer outra, vou abrir uma loja, vou pegar uma franquia, vou montar um estabelecimento, até mesmo na minha área, vou montar um salão de beleza, por exemplo, é muito custoso, né? Enquanto que para montar uma sala de designer de micropigmentação, de designer de sobrancelha ou micropigmentação, eu tenho um custo muito mais baixo, inclusive com material, né? O material que eu digo é dermógrafo, maca, eu gasto muito menos nesses materiais do que montar, por exemplo, um salão de cabeleireiro ou alguma franquia. Então, por todas essas facilidades, né, por essa facilidade de acesso que a gente tem hoje, é comum os profissionais cometerem alguns erros que são bem característicos no início da profissão, onde tudo é novidade, né? E assim, basear a pessoa, o início da profissão, a gente acredita que o nosso início profissional, ele é baseado em erros e acertos. E o que acaba acontecendo? A gente tem que ponderar esses erros e esses acertos por a gente estar construindo o nosso nome, né? Como eu falei, a gente tem que se basear no início da profissão em erros e acertos, porque nós temos um conhecimento, mas também estamos num momento de aprendizado, de lidar com o cliente. E nesse momento a gente tem que ter uma noção de que a gente está construindo o nosso nome e está lidando com uma vida, né? É uma pessoa que está ali na nossa cadeira e que é uma responsabilidade muito grande aquilo que a gente vai fazer naquela cliente, porque aquilo ali vai ficar marcado por um período, às vezes até grande, da vida da pessoa, porque 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem procedimentos que, dependendo da mão, principalmente quando a gente está no início, a gente aperta um pouco mais, o procedimento vai para uma camada mais profunda, fica um pouco mais de tempo. Então, assim, são errinhos que acontecem, que a pessoa está aprendendo e que vai marcar a vida daquela pessoa. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade e essa noção, é muito sério.
Então, por isso, eu resolvi fazer esse vídeo, onde eu listei alguns erros, 5 mais precisamente, de iniciantes, que praticamente todo iniciante acaba cometendo. E o primeiro deles é a gente achar que após o curso já estamos prontos para iniciar os atendimentos. O que eu quero dizer com isso? Quem já é profissional, já trabalha no mercado de estética, ou já... Porque hoje a gente vê as pessoas estão agregando profissões. Eu sou designer, eu virei micropigmentador. Eu sou manicure, eu virei designer, eu fiz um curso de micropigmentação. Então hoje a gente vê muito isso, as pessoas agregando. Então se você já é um profissional que está migrando de área, você já tem um certo know-how em lidar com o público, você já tem uma clientela, você já tem pessoas que confiam em você. Eu falo porque comigo não foi diferente, eu tinha pessoas que falavam assim, quando você fizer o curso eu vou ser sua primeira cliente, quando você estiver trabalhando eu quero fazer. Então assim, as pessoas confiam em você pelo seu trabalho, por aquilo que você já apresenta. Então, mediante a isso, você acha que terminou o curso, você já pode atender. E às vezes a gente acaba testando e treinando na cliente. Então, assim, quando a gente termina o curso, é legal a gente ter em quem praticar, é legal a gente treinar em casa, a gente precisa treinar em casa. E às vezes o que a pessoa faz? Ela termina o curso, ela faz um anúncio e começa atendimento, sem treinar em casa. Então assim, eu falo porque comigo no começo foi assim. Até eu entender que para eu ser uma boa profissional, e olha que eu já trabalhava há muito tempo, eu tinha que treinar em casa todo dia, eu tinha que treinar desenho, eu tinha que treinar... Gente, eu já era, quando eu entrei na micropigmentação, eu já era designer há 7 anos. Eu já trabalhava, eu achava que eu não precisava treinar desenho. Só que aí você começa a perceber que o desenho de micropigmentação é diferente do desenho do designer. A forma que você treina, o movimento da mão, o movimento do aparelho, né? Você interagir e entender que a sua mão e o aparelho, eles têm que trabalhar de forma conjunta. Isso leva um tempo e você tem que treinar. E você vai treinar onde? No rosto do cliente? Não, a gente treina numa pele artificial, a gente treina desenhando à mão livre, tem formas de se treinar para poder fazer um bom trabalho e levar isso para o cliente. Então, o primeiro erro é a gente achar que terminou o curso, a gente está apto para atender. Realmente, a gente está apto, a gente tem o certificado, a gente estudou, mas a gente tem a prática. Não adianta ter a teoria sem a prática, como não adianta ter a prática sem a teoria. Os dois, eles têm que caminhar e junto. Às vezes você fez o curso, você entendeu como é que funciona, só que você precisa praticar. Aí no seu curso, naquele curso que você fez 4, 5 modelos. Isso quando muito, porque normalmente é 2, 3 modelos. Se você fez 4, 5 modelos, são peles diferentes, são técnicas diferentes, são texturas diferentes, são personalidades diferentes. Você já tem ali um entrosamento, mas aquilo ali ainda é muito pouco para te dar um know-how de começar a atender. Então, esse é um dos primeiros erros. A gente tem que ter essa consciência de que a gente precisa treinar e que não vai treinar no rosto de uma pessoa. O segundo erro é a gente querer treinar no rosto de cliente. Eu não falei agora que quando a gente já é principalmente profissional da área da beleza, que a gente tem alguns clientes que confiam cegamente no nosso trabalho e olha, quando você terminar, aí você fala assim, ela confia em mim, eu vou fazer, se não ficar bom, não tem problema. Ela confia, tudo que eu faço ela gosta, porque é mais fácil a gente trabalhar com pessoas que confiam no nosso trabalho, né? É bem mais fácil porque ela fecha o olhinho lá e sabe que tá em boas mãos. Mas a gente acaba cometendo esse erro de treinar. E o pior não é treinar, tá, gente? Porque a gente tem que treinar em modelos, sim. A gente tem que fazer esse treino. Só que é a gente cobrar por esse treino. Então isso é uma coisa muito séria, porque hoje um procedimento, uma pessoa paga aí 300
50 a 800, 900 reais, que é a média que o pessoal tá cobrando, você cobrar isso sem você ter experiência suficiente para arcar com qualquer coisa que possa vir a acontecer, seja positivo ou seja negativo. Se for positivo, você vai ganhar mais clientes, mas se for negativo, se acontecer alguma coisa, se você fizer algum erro, como é que você vai corrigir? Você tem que ter uma experiência. Segundo erro é treinar em clientes. Você quer treinar? Beleza. Só que você vai chamar modelo. Por quê? Porque na modelo ela vai assinar um termo onde ela sabe que ela está sendo modelo, ela sabe que pode ter erros, como pode ter acertos, ela não vai pagar pelo serviço. Uma das coisas, mas na escola que eu fiz o curso, eles cobram uma taxa para modelo. Eu posso cobrar também? Você deve cobrar. Por quê? Porque você tem um custo com o material. Só que esse custo de material, normalmente, ele é dividido. O que eu digo dividido? Se eu gasto 100 reais de material, eu vou cobrar 50. Se eu gasto 150, eu posso até cobrar 100, 70 reais. A minha modelo vai pagar uma taxa para ajudar nos custos do material. Por quê? Porque eu tenho pigmento, que não é barato, eu tenho anestésico, eu tenho todos os materiais descartáveis, eu tenho a agulha, que é descartável, não é reaproveitável. Então, são coisas que eu tenho um custo e um custo alto. Se eu vou atender 10 modelos, 20 modelos para pegar a experiência, para pegar essas coisas, eu vou arcar com tudo isso sozinha e ainda depois tem que dar retoque, tem que dar assistência, porque a gente trata a modelo como cliente, não é simplesmente, ela foi lá, ela fez e eu nunca mais vi. Não, eu tenho que acompanhar a evolução do processo, do meu procedimento. Por quê? Porque eu preciso ver como é que tá a cicatrização, eu preciso ver as casquinhas que se formam, eu preciso orientar em relação aos pós-procedimentos, saber se teve uma boa fixação, se não teve, se o pigmento implantou, se ele ficou falhado. Então, todas essas situações você precisa saber, você precisa conhecer. Por quê? Porque tudo isso você vai passar para o seu cliente. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu fui loira durante muitos anos e eu trabalho como cabeleireira, eu trabalhei trabalho com mechas, fazendo em cliente. E às vezes os cabelos, eles dão um BOzinho, dá problema. E aí, assim, como que você vai explicar para cliente se você não viveu aquilo? No meu caso, eu vivi porque eu era loira, então eu falei, seu cabelo vai ficar assim, vai ficar assado, você não pode pentear ele nessa situação, você não pode... Eu passava tudo o que poderia acontecer. Então, quando a cliente chegava lá e acontecia alguma coisa, ela falava, ela falou que isso podia acontecer, então tá beleza, tá normal. Ela falou que isso podia acontecer e ela me ensinou como corrigir. E isso a gente leva para micropigmentação também. Eu falo, eu fiz a minha sobrancelha, então eu sei os processos pós-cicatrização, pós-procedimento, processo de cicatrização, como é que funciona, se forma casca, se não forma, se eu uso pomada, se eu uso não sei o que. Eu sei passar para o meu cliente porque eu vivi isso. Mas se eu não tenho o procedimento e eu não vivi, da onde vai vir a minha experiência e o meu know-how para eu poder orientar meu cliente? Das minhas modelos que eu fiz o acompanhamento. É a mesma coisa, eu vou comprar um produto de cabelo, o produto é maravilhoso, beleza, eu vou testar o produto antes. Antes de eu colocar para venda, eu vou testar. Por quê? Porque não adianta eu ver o cabelo no dia, não adianta eu ver o procedimento no dia. Eu quero ver esse cabelo daqui um mês, eu quero ver daqui 2 meses, daqui 3 meses. Por quê? Porque é o tempo que eu vou ter, que esse produto vai ter que durar. E assim é o nosso procedimento. Então, às vezes a cliente se desespera, minha sobrancelha saiu, ela tá com 15 dias de procedimento. Então, olha, espera mais um pouquinho, tá no processo cicatricial. Então, você tem que ter esse conhecimento. Olha, o pigmento pode voltar, ou o pigmento pode falhar, por isso que a gente tem o retoque. Você tem que ter esse know-how. E isso você vai ter o quê? Treinando em modelos e acompanhando essas modelos. Então, é muito importante você treinar em modelos.
e não treinar em clientes, porque a cliente, quando ela paga, ela exige o resultado e você tá apta para garantir esse resultado? Né? Já pensou a cliente falar assim, Cris, olha, minha sobrancelha saiu a casca, ficou tudo vermelho, ficou purulento, não sei o que eu faço? Você vai fazer o quê? Você vai ligar para a escola, falar, olha, eu tô com uma cliente assim, assim, assado, ou vai colocar num grupo do Facebook para tirar dúvida, gente, me ajuda? Não é, né? Você tem que saber, não que seja errado você participar de grupos, você tirar dúvidas e trocar experiências, não é isso, mas você tem que saber o que pode estar acontecendo. E se dali em diante você não souber, aí sim você vai procurar ajuda, você vai procurar orientação, porque de repente é algum... Gente, a gente não sabe, tem cliente que no dia que faz o procedimento, a gente fala para tomar cuidado, ela vai lá, com a mesma mãozinha que ela pegou ali, fez aqui, brincou com o cachorro, ela vai lá e esfrega na sobrancelha. A pele tá aberta, então assim, você pode ter uma contaminação que às vezes não tem nada a ver com o seu procedimento, mas você tem que saber como lidar com uma situação dessa e o que isso pode interferir no resultado do seu trabalho, certo? Então, isso já tá claro, esse é um dos erros. O próximo é não praticar. A gente treinar somente no curso, fazer aquelas aulas e depois nunca mais pegar numa pele artificial, nunca mais pegar numa folha de papel para fazer um desenho, nunca mais mexer em qualquer tipo de material referente a treino. Então esse é no meu ver, é um dos erros que a maioria comete, até porque a nossa vida hoje é bem corrida. A gente, quando não tá trabalhando, a gente tá com família, tem as coisas de casa para fazer. Então, assim, separar um horário do nosso dia pra gente treinar, colocar em prática aquele nosso conhecimento, o movimento da mão. Às vezes, porque assim, gente, não é uma coisa rápida. Se você vai desenhar num papel, beleza, você pega um papel, um lápis, você faz o desenho. Agora, se você vai treinar numa pele, você tem que procurar um lugar, forrar, você tem que montar o equipamento, você tem que embalar o equipamento, então assim, não é uma coisinha que você vai sentar ali e vai fazer de cara, você já vai ter que preparar o local para você atender e depois vai fazer os treinos. Então assim, às vezes, por exemplo, eu treinava de madrugada, porque eu saía do trabalho, chegava em casa, fazia as coisas, arrumava, a hora que eu ia parar era meia-noite, eu já estava cansada, eu estava com sono, mas eu montava. Eu cheguei até uma época a deixar o meu cantinho montado para eu chegar lá, a hora que desse, eu sentar e montar. Hoje até brinco, eu vou comprar um outro aparelho para ficar com um em casa e um no trabalho, porque aí o de casa eu uso para treino e o do trabalho eu uso para trabalhar, porque a gente precisa treinar independente do tempo de profissão. Ainda mais hoje que a gente tem todo dia coisas novas saindo, técnicas novas, é preenchimento, é contorno, é pontilismo, é fios com sombra, é fios sem sombras. Então são coisas que a gente tem que treinar, porque a cliente chega pedindo pra gente aquilo que tá de novo no mercado. E aí fica muito chato a gente falar, olha, eu não faço isso, eu só faço tal técnica, ou não que seja errado, tá, gente? A gente pode escolher uma técnica e ser muito boa naquela técnica, mas a gente, como profissional, tem que conhecer. Não necessariamente eu preciso ser especialista em todas as técnicas, mas eu tenho que conhecer até para poder saber indicar para o meu cliente a melhor técnica, ok? O quarto erro é uma situação bem complicada, porque assim, é a gente querer inventar na hora do procedimento. Hoje em dia a gente tem acesso à mídia social, a gente tem o YouTube aí que ensina muito pra gente, mas ensina coisas corretas e coisas que não são tão corretas, são coisas que vêm de experiências de outros profissionais, são coisas que vêm de achismo. Então assim, no meu ver, um dos erros, né, que um iniciante, tá? Um iniciante é diferente você ser um profissional já com conhecimento, mas desenvolver uma técnica, tá? Isso é outro assunto. Eu tô falando de você iniciante que acabou de aprender, querer inventar alguma coisa para facilitar ou para... Quanto mais a gente quer criar e sair daquele feijão com arroz, maior chances da gente cometer erros, principalmente nesse início de profissão.
Às vezes a gente seguia aquela receitinha, tomando todos os cuidados, tendo todo o respeito pelo nosso cliente, sabendo que aquele procedimento vai ficar no rosto do nosso cliente por um período bem grande. A gente nunca pode esquecer isso, que a gente está lidando com uma vida, a gente está lidando com um sonho, a gente está lidando com vaidade, né? A pessoa que procura uma micropigmentação, ela quer o quê? Ficar mais bonita, né? Ela quer passar, transmitir alguma coisa. A gente pode fazer uma transformação na vida de uma pessoa, tanto positiva quanto negativa. Se a gente fizer uma transformação positiva, nosso trabalho deu certo, ficou maravilhoso. Mas se a gente não tomar o cuidado e não tiver o respeito e não praticar tudo aquilo que eu já falei, a chance da gente errar no rosto de um cliente, ainda mais criando, tentando inventar alguma coisa, a gente acaba correndo riscos de ter erros. Imagina a pessoa ficar com aquele erro no rosto ou gastar mais para depois corrigir. Você, como profissional que está começando também, a gente acaba se ofendendo, no sentido que eu digo, é assim, ficando chateada, porque a gente quis dar o nosso melhor e não ficou bom, a gente vai se frustrando, a gente vai se aborrecendo e isso vai minando o nosso conhecimento e minando a gente também de querer aprender mais. E vamos para o quinto erros que eu acho que de todos, esse é muito sério mesmo, porque é aceitar um trabalho que você ainda não está preparado para realizar, como forma de se desafiar. Então vamos lá, vou dar um exemplo. Eu fiz o meu curso, hoje em dia não é mais assim, mas na minha época eles dividiam módulo básico, que era as sobrancelhas compactadas e esfumadas, e era o primeiro módulo. Então você aprendia a lidar com o dermógrafo e fazer as sobrancelhas compactadas, que era aquela sobrancelha escura, com borda definida. Tinha alguns profissionais que ensinavam inclusive fazer contorno. Hoje já não trabalha mais dessa forma com sombras, né? Hoje é tudo muito mais suave, tudo mais tranquilo, mas naquela época não. Você aprendia a trabalhar essa técnica. E aí você fazia o módulo avançado, que eram os fios e os fios com sombras. O que acontecia? Muitos profissionais faziam o módulo básico, aprendiam a lidar e depois eles iam se aventurando em fios. E foi onde saiu as sobrancelhas, que a gente brinca, né? Que fala que é um fio a fio, não era fio a fio, era pau a pau. Por quê? Porque alguém falou que a sobrancelha fio a fio eram pauzinhos. E aí a pessoa ia lá e falava assim, eu já fiz o curso, eu já sei mexer com o dermógrafo. Aí perguntava para um, perguntava para outro, eu sei que tem que ser com a agulha de uma ponta. Ia lá e fazia os pauzinhos, porque não tinha um caimento de fios, porque não tinha, não sabia fazer a estruturação de uma sobrancelha fio a fio. Que era o quê? A continuação do seu aprendizado. Ela parou no meio. Um erro que a gente já falou lá em cima. O que acaba acontecendo? De repente, essa pessoa falou assim, eu vou tentar fazer um fio a fio. A minha cliente quer fio a fio, eu vou tentar um fio a fio. Eu já sei mexer, eu já sei fazer. E aí, a chance de fazer um pau a pau é muito maior do que sair um fio a fio. Concordam? Essa forma de desafiar, fazer correções de sobrancelhas, achando que com camuflagem, principalmente em casos que é necessário uma despigmentação, e achar que com uma camuflagem você vai conseguir reverter aquele quadro. Eu vou camuflar isso aqui e vou fazer um desenho novo. Quando vai ver, a pessoa fica com uma cauda dupla. Então são situações que às vezes a gente quer colocar. Eu falo porque assim, eu fiz curso de camuflagem, eu fiz curso de despigmentação. O curso de camuflagem é muito legal quando são pequenos detalhes, são contornos, mas, gente, eu já vi gente fazendo camuflagem para apagar a cauda da sobrancelha que era caída e levantou uma cauda em cima. Aí o que aconteceu? A pessoa ficou com uma cauda para cima e uma sombra de uma cauda para baixo. O que era o correto numa situação dessa? Olha, eu não faço, procuro um profissional que faça uma despigmentação. Depois da despigmentação, a gente trabalha em cima de um procedimento que já foi feito, uma despigmentação por laser. A gente consegue trabalhar, mas para isso a gente precisa do quê? Ter o conhecimento
para poder indicar e não aceitar esses tipos de serviço, porque às vezes a gente dizer não para um cliente pode trazer esse cliente ou indicações futuras. Eu dou muito exemplo com o cabelo porque eu vivi muito com procedimentos capilares. Então, por exemplo, eu já tive cliente que chegou para fazer mecha e eu falei, ó, eu não tenho como fazer mecha no teu cabelo, porque se eu fizer qualquer coisa no teu cabelo vai cair, e se ele cair, a responsabilidade vai ser minha. Não fui eu que deixei ele nesse estado, mas a responsabilidade é minha, porque eu sei que não está pronto para fazer e eu estou fazendo, então eu tenho responsabilidade sobre isso. Isso se enquadra também no nosso serviço. Eu já ganhei muito cliente na minha vida por ter dito não, por falar, ó, eu não vou fazer. Eu tive uma cliente que ela chegou para mim com 5 dias pós-procedimento. A sobrancelha dela tava uma crosta, começando a soltar já, e ela tava desesperada, porque ela falava assim, olha o estado que tá minha sobrancelha. Eu sabia que a crosta é normal acontecer, mas não daquela forma. Então ali já era um indicativo de que a mão tinha sido pesada demais, que em vez do procedimento ter a implantação que deveria, ele ia sair a hora que aquela crosta saísse, boa parte do pigmento ia sair, ele não ia fixar. E ela queria que eu fizesse alguma coisa. Mas o que mais me assustava naquela sobrancelha era o formato que a sobrancelha estava. Uma muito diferente da outra, ela tinha um contorno, o contorno pegou, o meio estava apagado, tava um caos. E eu virei para ela e falei, olha, quanto tempo faz que você fez? Ela falou, tem 5 dias. Eu falei, eu não posso fazer nada. Eu falei, eu não posso mexer na sua sobrancelha com menos de 30 a 45 dias. O que eu te aconselho é voltar na profissional. Aí ela, não, de jeito nenhum, eu não vou voltar lá, eu não quero, eu não paguei barato, eu paguei caro. Ela falou, olha a foto de como tava no dia. Quando ela me mostrou a foto, ela estava fazendo em algum ambiente que não era um estúdio, porque a foto ao redor da fotografia parecia uma sala de uma casa. Ela estava com touca de banho, sabe essas toucas que a gente compra de banho, não a touca descartável que a gente usa para procedimento, ela estava com uma touca. Pelo menos estava de touquinha, né? Mas era uma touca de banho, que provavelmente não era descartável, era uma touca usada, porque não estava nem prendendo o elástico. Eu não sei em que condições aquele procedimento foi feito. Mas para resumir a história, a cliente voltou para mim depois de 35 dias. A sobrancelha já estava não pegou praticamente nada de pigmento. Ela não fez designer, não mexeu na sobrancelha nesse período, então era uma sobrancelha que tinha bastante pelo. Então eu pude fazer um trabalho de designer e eu perguntei para a cliente se ela usava algum cosmético na pele. E ela me falou que ela usava um ácido para a pele do rosto e que ela passou durante esse período, depois que saiu a crosta, na sobrancelha, porque ela ouviu na internet falando que ácido tirava o procedimento. Então, olha só o que a cliente fez, ela foi atrás de ver o que ela podia fazer. O ácido que ela usava era um ácido para um peeling de pele que não era próprio para a situação, mas ela colocou ali. Isso já foi um primeiro ponto de interrogação para mim em relação, eu vou poder fazer, não vou poder fazer, quando foi a última vez que ela passou? Aí quando eu perguntei para ela, ela falou, não, eu parei porque tem uma semana que eu parei, porque você falou que eu não poderia passar nada na região, bem ou mal, por ser uma pele que estava sensível, era uma pele que não estava sofrendo agressões nesses dias, então eu falei, eu vou fazer. Fiz o procedimento e o que aconteceu? Eu tive que despigmentar em algumas regiões, pequenas regiões, por quê? Porque uma sobrancelha estava mais para dentro, a outra estava mais para trás, uma estava com um biquinho aqui, o contorno pegou bem, então algumas eu tive que tirar um pedacinho. Então foram acabamentos que eu dei com a despigmentação. A sobrancelha da cliente ficou linda, a cor ficou perfeita, tudo, só que eu tive que trabalhar numa esfumada. Quando passou os 30 dias que ela voltou para dar retoque, ela falou que ela queria mais escura. Eu não fiz a mais escura. Ela falou, não, eu assino um termo, eu me responsabilizo, eu quero a minha sobrancelha escura, eu falei, eu não vou fazer. Por quê? Porque ela tinha a pele mais clara que a minha e era loira.
E como é que eu ia fazer uma sobrancelha preta numa cliente dessa? Porque eu já estava usando a cor mais escura, vamos dizer assim. Não era a cor mais escura que a pele dela permitia. E ela queria preta. E eu falei que eu não ia fazer. E não fiz. Nem ela assinando. Ela falou, então eu vou em outro profissional. Eu falei, você fica à vontade. Você pode ir em outro profissional. Escuta a opinião de outro profissional. Se ele achar que pode fazer, é cada um. Eu não vou fazer porque no teu rosto é o meu nome que está estampado. A pessoa que olhar e falar, tá bonito, quem fez, eu quero que seja por positivo. Não aquela coisa que pergunta, me fala onde você fez tua sobrancelha que eu não vou passar nem na porta. São decisões que a gente tem que tomar. E isso a gente se posiciona desde sempre. Então, a gente nunca deve aceitar um serviço se a gente não tiver apto para fazer a fim de desafiar. Esse foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz de despigmentação. Hoje eu tenho conhecimento do curso de despigmentação, mas eu não me sinto apta para trabalhar. Eu acho que eu ainda tenho muita coisa para aprender e muita coisa para conhecer. Então, se alguém me perguntar, você faz despigmentação? Não, eu não faço despigmentação. Por quê? Porque o meu conhecimento é um conhecimento a nível de poder orientar o meu cliente a procurar um profissional que trabalhe com isso. Porque o meu know-how de atendimentos, eu não consegui dar continuidade por N fatores que um outro dia eu conto para vocês a minha história com esse curso de despigmentação. Porque hoje eu vou buscar isso, que é uma área que está em ascensão também, né? É uma especialidade da micropigmentação, porque como eu falei lá no início do vídeo, tem muita gente se formando e tem muita gente formando pessoas sem ter condições. Então, a chance do mercado mais para frente ter muita gente procurando correções é grande, porque vai ter muita gente errando, principalmente aquelas pessoas que cometem esses erros que eu citei agora. Esses aqui são só 5 errinhos assim que eu citei, que é mais comum, mas gente, tem infinidades de situações, infinidades de erros, infinidades que assim, errar é humano, mas se a gente se preparar, a chance de erro é menor, né? Eu não vou dizer que eu nunca errei. Eu errei, eu já errei em cor, eu já tive que corrigir. Só que assim, antes de fazer, de colocar, eu já sabia o que poderia dar e o que eu teria que fazer para corrigir. Então, esse é o diferencial de um profissional. É você saber o que você está fazendo, saber os acertos, os possíveis erros e como corrigir esses erros. Porque é isso que vai te diferenciar. Se der alguma coisa errada, pode acontecer? Pode, a gente é humano, é passível de erro. Beleza, deu errado, como é que eu faço para arrumar? Eu não posso deixar a minha cliente sair da minha cadeira para ir para a cadeira de outro, arrumar uma falha minha, porque eu não tenho competência para fazer isso. Se eu não tenho competência para corrigir, eu também não tenho competência para fazer. Isso eu tô falando, gente, correção de trabalhos nossos, de erros nossos. Eu não tô falando de correções que vem cliente de fora, porque também é uma especialidade da micropigmentação, correção. Tem pessoas que são especialistas em corrigir trabalhos, seja dele ou seja de outras pessoas. Mas você tem que pelo menos saber corrigir aquilo que você faz, o mínimo que seja. Por quê? Porque aí você sabe, olha, se eu fizer tal coisa e der isso, se eu fizer isso eu consigo acertar, então eu posso fazer isso. Porque senão, se eu não souber como consertar, é sinal de que eu não posso fazer. É a mesma coisa, eu pegar um cabelo para fazer uma cor e eu coloco aquela cor e a cor não dá certo. E aí, eu vou deixar minha cliente assim, ela ir em outro profissional? Não. Eu vou ter que ver o que eu vou poder fazer para corrigir aquela cor, se não ficou do jeito que a cliente queria, se não ficou do jeito que eu esperava. É isso que faz a diferença do profissional. Não basta eu saber fazer, mas eu tenho que saber o que eu estou fazendo e se der errado, o que eu posso fazer para consertar. Tá certo? Então, espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem, né, o que pode acontecer no início da profissão, que apesar de ser uma profissão de acesso facilitado para todas as pessoas, qualquer pessoa pode fazer, pode trabalhar nessa área, que não é uma coisa tão simples, né? A gente lida com uma vida, a gente lida com vaidade, a gente lida com expectativa e são procedimentos que vão ficar ali marcados na pessoa por um bom período. E se a gente quer se destacar no mercado, a gente não pode cometer esses erros
consciente. Principalmente hoje a gente tem a informação. Uma coisa é você cometer um erro porque você não tem a informação, porque você não teve acesso. Agora, quando você tem acesso à informação e mesmo assim você se arrisca, você está sendo responsável pelo resultado daquilo que você está fazendo. Tá certo? Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau!